Bom, como a aula está sendo gravada, eu vou começar então me identificando para ficar registrado no vídeo. Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Essa é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Eu vou começar então aqui compartilhando. Deixa eu ver uma pergunta ali do Vitor. É só um método de controle, tá? Comparando com o controle da parte 2, né? É isso aí mesmo, Vitor. Ok. Então, eu vou aí compartilhar o vídeo. Já conseguem aí observar meu vídeo? Tudo certo com o vídeo e com o áudio? Ok. Bom, como de costume aí, qualquer momento vocês tiverem alguma questão, vocês podem ou escrever no bate-papo, né? Ou então abrir o microfone e tirar a dúvida, tá? Bom, a ideia hoje é ver alguns aspectos práticos aí da implementação de controle digital, certo? Então, lembrando, né, que depois que nós projetamos o controlador, né, nós chegamos numa função de transferência em Z. A função de transferência, então, é a relação entre a saída pela entrada, ou seja, eu tenho um numerador, um polinômio em Z no numerador, um polinômio em Z no denominador. Para melhor facilitar a implementação da equação de diferenças, eu sempre aconselho a que o polinômio fique com coeficientes negativos. Para fazer isso, vamos supor que o polinômio seja de segunda ordem, basta eu multiplicar e dividir, ou multiplicar tanto o numerador e o denominador, pelo maior expoente negativo. Então, se a equação é de segunda ordem, basta eu multiplicar o numerador por z na menos 2 e multiplicar também o denominador por z na menos 2. Eu vou transformar todos os coeficientes em negativos. Por quê? Para nós podermos aplicar o deslocamento à esquerda. Então, a partir aqui da equação em z, né, nossa função de transferência em z, eu passo o numerador multiplicando, o denominador multiplicando a saída, passo o erro multiplicando o numerador, aplicando a transformada z inversa, os termos que não estão multiplicados por z viram u de k e e de k. Os termos que estão multiplicando z na menos 1 vira u de k menos 1 e erro de k na menos 1. E o que estiver multiplicando z na menos 2, u de k na menos 2 e erro de k na menos 2, certo? Com os seus respectivos coeficientes. Se tivesse alguma coisa aqui na terceira, ia ser k na menos 3, certo? No meu exemplo aqui, nós chegamos tanto o numerador quanto o denominador são de segunda ordem. Bom, o próximo passo é isolar a saída atual, ou seja, o u de k. Então, passamos o u de k na menos 1 e o u de k na menos 2 para o lado direito da equação e passo esse alfa 2 que está multiplicando o de k dividindo. Certo? Então, essa é a equação, a diferenças que nós temos que implementar no nosso processador. Então, lembrando aí que o nosso controle digital ele vai ter um hardware e vai ter um software, certo? Esse nosso software em geral tem uma inicialização, ele fica num loop infinito, onde o nosso controle é executado. E esse período no qual o controle é executado, ele tem que ser fixo, né? Tem que ser um período periódico, no período de amostragem, certo? No tempo TS. No mesmo tempo TS do projeto, certo? Se eu usar um tempo que é diferente do tempo de projeto, eu vou chegar num controlador errado. Então eu tenho que implementar uma equação de diferenças. Nós temos ali então uma etapa de inicialização, inicializar variáveis, definir variáveis, inicializar variáveis, configurar periféricos, né, timer, PWM, conversores AD, DC, etc.
e o programa em si, certo? Então, ler entradas, atualizar variáveis e calcular a equação de diferenças. E por último, quando eu tiver o valor da minha saída, eu jogar essa saída para fora, né? Seria para um conversor digital analógico ou para um conversor PWM. Então a gente tem que ter alguns cuidados aí, né, na hora de definir o hardware, né, saber que tipo de hardware nós precisamos, né, se é um microcontrolador, um DSP, um CLP, então tem uma variedade de opções, né. Temos que saber o tempo aí de interrupção, né? Então, quando uma interrupção ocorre, ela não vai instantaneamente para essa interrupção. Então, tem uma latência até a gente fazer o desvio para a interrupção, até executar todos os comandos que estão dentro da interrupção. Temos também os tempos de conversão, né, do analógico digital, dos conversores analógico digital, digital analógico. Todos esses tempos eles têm que ser bem inferior ao período de amostragem. Também temos que nos preocupar com a resolução das variáveis, né? Se o nosso processador é um processador de 8, 16, 32 bits, se é um processador de ponto fixo, se é um processador que trabalha com números inteiros, ponto fixo ou ponto flutuante, memória RAM, memória flash, quer dizer, quantidade de memórias que eu vou precisar para dados e programa, e eventualmente circuitos auxiliares. Em geral a gente compra esses kits já prontos, né? Então todos os circuitos auxiliares já estão nesses kitzinhos aí que a gente compra aí de diversos processadores aí, certo? O software, né? Temos que saber que linguagem de programação, se vai ser linguagem C, hoje em dia está surgindo novas linguagens, né? Configuração do processador, prioridade das execuções. Se tiver mais de uma interrupção, a interrupção do controle não pode ser interrompida por uma outra, certo? Se nós vamos implementar também outras funções como proteções, calibração, comunicação, né? Então tem uma variedade de coisas que tem que ser consideradas aí tanto no nosso hardware quanto no software do controle. Bom, então alguns problemas aí de implementação, né? O primeiro que eu iria comentar seria atraso no cálculo da saída, certo? Porque quando nós fazemos o projeto e quando nós fazemos simulação, nós supomos que tudo acontece no instante de amostragem instantaneamente, naquele momento, sem nenhum tipo de atraso. Na prática, desde o momento que eu faço a aquisição das variáveis até eu atualizar a minha saída, nós temos aí um certo atraso. A resolução das variáveis, né, que está ligado aí com o processador ser de 8, 16, 32 bits. Resolução dos conversores, que eu acho que talvez seja o problema mais crítico do que a resolução das variáveis, porque não é comum ter conversores de mais 16 bits. Um conversor AD de 16 bits é um conversor excelente. É mais comum ter conversores de 8 e de 12 bits. Temos que tomar cuidado também com saturação e estouro de variáveis, né? Os valores que as variáveis podem assumir não são infinitos, ele tem um limite. E automaticamente os conversores também podem saturar, certo? Eu não posso colocar num conversor de 0 a 5 volts uma entrada maior que 5 volts, senão eu posso acabar até danificando o meu conversor, a entrada do conversor. Então, para a gente ter uma noção aí do que é o atraso na saída, né? Então, quando eu inicio a minha rotina de controle, a primeira coisa que nós fazemos é disparar os conversores analógico-digital, certo? Só que esses conversores, eles não são instantâneos, eles levam um tempo ali para, desde o momento que eu disparo o conversor, até eu ter a leitura da minha variável. Uma vez que eu li os conversores, eu tenho uma série de atualizações de variáveis e também de cálculos para fazer. Por último, quando eu tenho o valor da saída, eu preciso jogar ele para o conversor digital analógico. Esse tempo também não é instantâneo, certo? Meu conversor vai demorar um tempo para atualizar a saída. Isso se repete ciclo a ciclo.
Então, esse tempo de execução da rotina de controle, desde eu adquirir a variável até eu atualizar a saída, é um atraso. E esse atraso, ele não está embutido no projeto, certo? Nós só vamos descobrir se isso pode causar um problema ou não quando eu for realmente implementar o meu controle. Então temos que tomar cuidado com esse atraso, certo? Obviamente que se esse tempo for maior que o tempo de amostragem, eu vou começar a ter sobreposição da rotina de controle e o controle vai desandar de vez. Seria um caso crítico, né? Extremo, né? Mas esse tempo aqui, ele não deveria ser maior que 10 vezes, ou melhor, ele deveria ser 1/10 aí do período de amostragem. No máximo, certo? Então, todo esse tempo é o tempo de inicializar as leituras, atualizar variáveis e colocar a minha variável para fora, né? Então, esse controle que nós estamos chamando daí de passo atual, onde a minha saída atual depende do erro atual, ele é chamado de controle passo atual. Bom, uma forma como se diz, de tentar compensar isso é o que a gente chama de controle passo à frente. No controle passo à frente, quando eu entro aqui na minha rotina, eu já tenho o valor da saída, certo? Se eu já tenho o valor da saída, a hora que eu entro aqui na minha rotina de controle, eu disparo os conversores analógico digital e já posso atualizar meu conversor digital analógico. Quando eu entro aqui na rotina de cálculo mesmo, eu estou calculando a saída do próximo ciclo. Assim, quando eu entro no próximo ciclo, novamente eu já tenho a sua saída. Eu disparo o conversor analógico digital de novo, eu já posso atualizar o conversor digital analógico, porque eu já tenho a saída, e posso de novo disparar o meu cálculo da rotina para a próxima saída, certo? Então eu estou sempre adiantado, ou estou sempre atrasado, né, um ciclo inteiro. Mas o meu atraso em relação ao teórico vai ser menor. Porque o meu tempo de atraso vai ser somente o período aqui de conversão analógico digital e digital analógico. Bom, mas como que eu faço esse projeto, né? Quando o meu numerador e o denominador têm a mesma ordem, a minha saída sempre depende do erro atual. Para tentar compensar isso, a ideia então para eu projetar um controle passo à frente primeiro, eu embuto um atraso entre o meu controle e a minha planta, certo? Eu incorporo esse atraso na planta. E aí sim é que eu vou fazer o projeto do controlador com esse atraso embutido na planta, certo? Esse atraso não é um atraso real, certo? É eu que estou forçando esse atraso. Então, uma vez que eu incorporei esse atraso na planta, eu faço o projeto controlador. Então, eu tenho aqui o meu numerador e o meu denominador. Então, ou o meu numerador vai ter a ordem igual ou menor do que o meu denominador, certo? O denominador sempre tem a ordem maior. O numerador, no máximo, vai ter uma ordem igual. Então, eu fiz o projeto com esse atraso na planta, mas na hora de implementar o controlador, depois que eu fiz o projeto, eu vou pegar esse atraso e vou incorporar no meu controlador. Se eu fizer isso, a hora que eu desenvolver aqui a minha equação, eu vou ver que a minha saída atual não vai depender do erro atual, só do erro passado. Certo? Então, esse artifício faz com que a minha saída atual não dependa do erro atual.
De novo, o segredo para fazer esse projeto é, primeiro, incorpore um atraso que não existe, eu estou criando esse atraso na planta. Faça o projeto para essa planta nova que incorporou esse atraso. Depois, na hora de implementar o controlador, eu vou, na verdade, incorporar esse atraso ao controlador. E a minha planta, como não era um atraso real, minha planta continua sendo a planta original. Certo? Então essa é uma forma aí de estar projetando um controle passo à frente. Vamos lá. Então, outros problemas aí, né? Eles estão ligados à questão de resolução das variáveis, certo? Então, as minhas variáveis, em geral, o processador vai ser de 8, 16, 32 bits, já é um processador muito bom, processador 32 bits, 64 então é um computador, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa resolução, saber que ela existe, né? Dependendo da linguagem de programação, nós podemos trabalhar com variáveis de ponto flutuante, né? Nesse caso aqui a gente praticamente resolve esse problema de resolução. Mas os conversores, dificilmente nós vamos ter um conversor em controle maior que 16 bits. É mais comum um conversor de 10, 12 bits, 16 bits não é muito comum. Só para a gente ter uma ideia, né, se o meu conversor tivesse 4 bits, ele não é um conversor real, 4 bits é simples demais, né, mas só para a gente poder exemplificar, com um conversor de 4 bits eu teria 16 valores possíveis. Isso seria um valor que vai ou de 0 a 15 se eu não estiver trabalhando com um número só positivo, ou de menos 7 a 7 se eu estiver trabalhando com números com sinais. Para quem já viu aí, já trabalhou com sistemas digitais, né, já fizeram cadeira de sistemas digitais ou mesmo de microcontrolador, já devem estar familiarizados com esse tipo de coisa aqui, certo? Com essa resolução das nossas variáveis digitais. Variáveis de 16 bits podem ter até 65 mil valores diferentes. Se nós tivéssemos então um conversor de 4 bits que está convertendo um valor de 0 a 15, eu vou ter uma resolução de 1 volt por bit. Significa que se eu quiser representar o número 7,5, ou eu vou jogar para a saída 7 volts ou 8 volts, 7,5 eu não consigo. Então tem uma faixa de valores que eu não consigo representar. Então aí o exemplo, né, do nosso conversor de 4 bits sem sinal. Aqui em X 0 a 15 volts, em Y 0 a 15 digital, que são 16 níveis, começando com 0 até 15. Cada passo que eu dou no meu conversor é 1 volt de tensão. Para esse exemplo aqui simplificado, né, que é mais fácil de nós visualizarmos. Bom, essa imprecisão aí no nosso conversor ou mesmo nas nossas variáveis, elas podem levar a alguns problemas. Por exemplo, um problema chamado de ciclo limite, onde eu quero representar um valor que está pontilhado aqui, mas a minha resolução da variável, ou ela consegue colocar um valor acima ou um valor abaixo. Eu nunca consigo representar esse valor, ou seja, eu nunca consigo zerar o erro. Um outro efeito que isso pode ocorrer é eu ficar com um erro em regime permanente. Eu também nunca consegui zerar o erro, justamente por essa questão de resolução da variável. Ou eu posso também ter saturação da minha variável, certo? Então, se a minha variável eu tenho um conversor de 0 a 15 volts com 15 bits, e de repente eu faço um cálculo e chego num valor de 16, isso vai ser um estouro na variável. Eu devo ter um exemplo aqui na sequência. Então, com variáveis de ponto fixo, eu posso ter problemas aí de arredondamentos e saturação e estouro.
e é sensível aí à resolução dos conversores. Se as minhas variáveis tiver ponto flutuante, e note que somente a variável ter ponto flutuante, não existe conversor com ponto flutuante, isso eu reduzo esses problemas de arredondamento e saturação. Mas os conversores continuam com o mesmo problema. Um problema que pode acontecer com essa resolução também, lembram que nós comentamos que quando eu aumento a frequência de amostragem, todos os polos e zeros estruturais, eles tendem para 1, certo? Agora, se eu tiver um conversor, um processador de 4 bits, de novo, estou usando 4 bits como limite extremo para a gente poder mostrar, a quantidade de valores que eu posso representar no plano Z, com esse meu conversor de 4 bits, estão nos pontilhados aqui. Então notem que eu não consigo representar qualquer valor. Isso pode fazer com que a minha equação do meu controlador tenha zeros que sejam anulados por alguns polos após eu arredondar esses valores. Por quê? Porque eu não consigo representar todos os valores. Bom, um conversor de 8 bits, esse problema vai reduzindo, mas ele não acaba. Então, se eu der um zoom nessa região, eu vou ver as posições onde eu realmente consigo representar valores com esse conversor de 8 bits. Eventualmente, eu projetei um valor de polo para estar numa posição, mas devido a esse arredondamento das variáveis, o meu polo pode ir para um outro valor, ou o meu zero também pode ficar em outro valor. De novo, esse problema ele vai sendo amenizado se eu trabalhar com pontos flutuantes. Mas se eu tiver um processador com 8 bits, 16 bits, esses problemas vão sempre existir, certo? E eles vão se agravando quando eu aumento a frequência de amostragem. Então, quanto maior a frequência de amostragem, maior é o problema, pois os polos e zeros tendem para 1. Eles vão ficando todos muito próximos, vai chegar uma hora que eu posso não conseguir distinguir um do outro. Então, o exemplo aqui do estouro, né, que eu tinha comentado, se eu tenho uma representação com 4 bits, o maior número que eu consigo representar, se ele não tiver sinal, né, é o número 15. Então, vamos supor que eu esteja chamando 11 com 6. Então, a representação decimal do número 11 em binário é 1011. O número 06 decimal em binário é 0110. Quando eu somo esses dois números, em decimal eu tenho 17, em hexadecimal eu vou ter 10001, mas eu estou trabalhando com 4 bits e esse número resultante tem 5 bits. O que vai acontecer ou é um estouro, o valor que eu vou obter é 1, eu fiz o cálculo, o valor era 17, mas o valor que minha variável se atualizada é 1. Ou seja, também 1 em decimal. É um erro enorme, né? Uma possibilidade de reduzir isso aqui é saturar o valor. Toda vez que o processador detectar que teve aqui, eu esqueci o número quando eu tenho um estouro na variável, eu tenho um flag no processador que é setado, né? Então, toda vez que esse flag for detectado, nós podemos, em vez de simplesmente cortar, eu saturar o valor. Eu continuo tendo um erro, né? Mas é um erro menor do que ter o valor 1 aqui na minha variável, certo? Overflow, obrigado. É isso aí mesmo. Então é possível detectar esse erro, né, através do flag do overflow. Bom, nós podemos ter implementação de funções de transferência em série ou funções de transferência em paralelo, certo? Sempre é possível representar uma função
nessas duas formas. A representação aqui em paralelo, ela representa, na verdade, o processo ali quando, se eu quiser, por exemplo, fazer expansão em frações parciais. Quando eu faço a expansão em frações parciais, eu transformo um sistema que era série em paralelo. Então eu sempre posso optar por implementar alguma função de transferência em série ou em paralelo. Sempre é possível migrar de um para o outro, porque sempre existe um sistema equivalente. Se eu quiser sair do série para o paralelo, basta eu fazer a expansão para frações parciais. É claro que daí esse GC1 não vai ser o do série, não vai ser o mesmo GC1 do paralelo, certo? Possivelmente os polos vão ser o mesmo, mas o numerador vai mudar. Bom, outros problemas que nós podemos ter com o nosso sistema de controle digital, né, está nos atuadores, certo? Então, eu tenho uma planta, né, quero aplicar uma dada entrada na planta, mas o nosso controle vai utilizar algum sistema de atuação, certo? Algum atuador. Esses atuadores, eles podem não ser lineares, certo? Eles podem ser, por exemplo, não lineares, no caso desse primeiro exemplo. Eles podem ter saturação de nível, por exemplo, um inversor de frequência. Ele tem um limite de tensão que ele pode aplicar na planta, né, no motor. Esse limite é quando o PWM chega em 100%. E ele também pode ter limite de derivada, certo? Eu posso querer variar essa saída de um ciclo para outro numa dada taxa e não conseguir. O exemplo disso é uma válvula de vazão que é acionada por um motor de passo. Então, quando eu quero abrir a válvula e o meu motor de passo começa a rodar, existe um limite de velocidade desse motor que eu não consigo aumentar, certo? Quando eu atingo esse limite, eu não consigo que a vazão da válvula varie, talvez, numa taxa que eu gostaria. É praticamente impossível aplicar um degrau nessa válvula, certo? Porque eu tenho um motor que está girando e esse giro do motor que vai abrir a válvula. Automaticamente, a vazão dessa válvula não vai aumentar em degrau ou numa taxa muito elevada. Então, esse é um exemplo em que nós temos limitação aí de derivada. Então, outro exemplo aí, então, para o sistema não linear é escoamento de fluido para uma válvula proporcional, também, certo? Esse escoamento, conforme eu vou abrindo uma válvula, ele não é linear. Chega uma hora que, como se diz, o atrito do fluido com o tubo, né, com o cano, ele vai aumentando muito e automaticamente essa vazão não aumenta proporcionalmente. Então é um caso de um atuador, né, não linear. Saturação é o PWM, né, por exemplo, que eu comentei para vocês. Conversor estático, o limite é o PWM chegar em 100%. E saturação de válvula, certo? Por exemplo, válvula proporcional acionada por um motor de passo. O tempo máximo de abertura da válvula vai depender da velocidade do motor, da máxima velocidade do motor de passo. Bom, alguns problemas são mais fáceis de solucionar, certo? Se eu tenho uma válvula que eu sei que a sua função é não linear, eu posso incorporar na saída da minha ação de controle, o valor que eu iria aplicar na minha ação de controle, eu incorporo uma função que é igual ao inverso da função da válvula, de tal forma que a minha função de compensação que está no controle, vezes a função do atuador da minha válvula, seja igual a 1. Certo? Então eu teria que incorporar uma função dentro do meu controle. Logo após eu calcular a ação de controle, eu tenho que pegar a minha ação de controle, multiplicar pelo inverso da função do atuador. Obviamente eu tenho que conhecer essa função, certo?
Em geral, quem vende o atuador, se for uma válvula, ele deve fornecer essa curva, certo? Se não, você vai ter que tentar obter isso experimentalmente. O que pode não ser muito fácil e pode requerer aí algum despesas, né, nesse ensaio. Tranquilo, pessoal? Então, estamos comentando com alguns problemas aí, né, que podem acontecer na prática, né, e como a gente tentar contornar algum desses problemas. Bom, um outro problema, né, então é a saturação de amplitude ou de derivada, né. Então, em geral, esse tipo de problema de saturação, ele é mais crítico em controles que têm ação integral, certo? Então, se eu tenho aí um controle que entre o meu controle e a planta existe um atuador que satura, quando esse sistema saturar, a ação integral vai atrapalhar bastante o controle. Então eu tenho um exemplo aqui, certo? Tem um exemplo de uma planta. Então essa planta aqui tem 2 polos, né, tal. Eu tenho um controlador aqui que é um controlador PID. E aqui eu tenho uma entrada degrau e a saída do meu sistema em malha fechada, certo? E essa saída que eu tenho desse sistema é para o caso que eu não tenho saturação, certo? Então, se eu não tiver saturação da saída do meu controlador, eu vou ter uma resposta muito bonita, né? O sistema estabilizou rapidamente, teve um pequeno overshoot e já estabilizou. Então, de novo, né, nessa primeiro gráfico aqui, a resposta sem saturação. Se o meu sistema tiver saturação, a primeira coisa que vai acontecer é que eu não vou conseguir fazer com que a minha saída, ela, como se diz, atinja a estabilidade no tempo anterior. Porque, na verdade, eu estou achando que estou colocando um valor acima de 100%, mas o meu sistema, meu atuador, ele não consegue colocar essa saída que eu queria. Então, na verdade, eu tenho uma saída menor do controle, o que vai fazer com que a saída da minha planta não evolua tão rápido. Se o meu controle não souber da saturação, o bloco do integrador vai ficar, entre aspas, né, acumulando energia, certo? Porque o erro não está caindo, ele está achando que está precisando colocar mais saída ainda, aumentar a saída do controlador, só que ele não consegue aumentar a saída. O controle então tenta aumentar a saída sem que consiga. Isso faz com que a parcela do integrador, a parcela da saída devida ao integrador aumente muito. No slide de baixo, nós estamos vendo para essa resposta com saturação, a ação de controle, ou seja, a saída do controlador. Então nós estamos vendo que o controlador aqui ele está saturando em 2, certo? Então aqui eu tenho a saída real do controlador, só que a parcela do integrador, a parcela da saída devido ao integrador, ela vai aumentando, 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 enquanto o meu controle não ultrapassa a referência, esse valor do integrador vai só aumentando. Como ele chegou num valor muito alto, eu fico com uma tensão ou com uma ação de controle muito alta. Automaticamente a minha saída da planta vai continuar acima da referência por um tempo longo. Ou seja, a minha ação integral que me zerava o erro aqui quando não tinha saturação, quando eu incorporei a saturação, que é o sistema real, a parcela integral está atrapalhando o desempenho do meu sistema. Para resolver isso em controle digital, tem uma série de possibilidades, certo? Mas todas elas envolvem em desligar a ação integral, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, o meu controlador e eu separo
a parcela integral do restante do controlador, certo? Se eu separo a parcela integral, eu preciso ter um mecanismo que detecte se a minha saída saturou, certo? Na prática, esse mecanismo ele está dentro do controlador, certo? Eu tenho como saber quando o controle vai saturar. No caso de um PWM, é quando o valor do PWM chega em 100%. Quem está fazendo o projeto tem como saber isso aí, certo? Então, com um simples if, né, nós conseguimos detectar se a saída do controlador está ultrapassando o valor máximo ou mínimo, a saturação, certo? Uma vez que eu sei que esse valor está ultrapassando o valor máximo ou mínimo, o que eu tenho que fazer é forçar que o erro na entrada da parcela integral seja zero. Então, é uma forma aí de a gente tentar resolver esse problema. Forçar que o erro na entrada da parcela integral seja nula. Para quê? Para que na ocorrência da saturação, não adianta eu aumentar a saída aqui, porque o sistema está saturado. O que acontece é que essa parcela ela acumula um certo valor e que depois que eu sair da saturação, eu tenho que descarregar esse valor. Certo? Então, o integrador, quando o sistema satura, ele me atrapalha. A saída é tentar desligar o controlador quando ocorrer a saturação. Esse tipo de solução é chamado de filtro anti-indup. Existem várias formas de tentar fazer isso aqui, certo? Eu acho que se eu propor para vocês implementar algum filtro anti-indup do zero, possivelmente cada um vai chegar numa solução diferente. Então não é um jeito único de fazer isso aqui, certo? Aqui eu tenho a mesma saída do mesmo sistema com saturação e filtro anti-indup. Quando o sistema tem saturação, a questão do eu não conseguir fazer com que o meu sistema responda mais rápido não tem saída, certo? A única saída é eu mudar um atuador para ter um atuador que possa colocar mais potência. O que o meu filtro anti-indup melhora é não deixar que o overshoot do meu sistema fique muito grande e que ele fique estabilizado com um valor alto por muito tempo. Então, se você comparar aqui esse gráfico, ação de controle com o filtro anti-indup, a saturação continua a mesma, mas a minha parcela integral ela não ficou crescendo indefinidamente. Certo? O meu filtro anti-indup não deixou que esse valor, que é a saída devido à parte integral, que ela continuasse aumentando indefinidamente. Bom, pessoal, essa era a última parte aí da matéria que eu tinha para passar para vocês. São os aspectos mais práticos. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, comentário do João. A parte 3 precisa simular o sistema com saturação e ruído? Eu acho que é muita coisa, viu, João? Se quiser fazer isso aí, seria algo a mais. Eu já propus que vocês fizessem com e sem variação paramétrica. Certo? Colocar mais coisas assim, o trabalho ficaria mais completo, seria bem interessante, mas eu tenho receio que já seja muita coisa aí para vocês estarem fazendo. Só que eu pedi para vocês mostrarem a ação de controle, certo? Só para a gente ter essa noção do quão factível ou não a gente está implementando esse controlador. É bem interessante quando a gente faz controle para motor, que muitas vezes a gente descobre que está colocando no motor de 40 volts, está colocando 400, 1000 volts para que o controle desempenhe a função que a gente quer, né? Então, eu quero que vocês mostrem a saída da ação de controle, mas não precisam se preocupar com saturação. Só para a gente ver
que às vezes a gente implementa algo, faz a simulação, está tudo perfeito, né? Mas na prática não é possível implementar. Alguns trabalhos nós temos um pouquinho mais de dificuldade de saber se é factível ou não. Por exemplo, tinha lá o problema da suspensão ativa. Você tem que colocar uma dada força lá na suspensão, né? A gente não tem muita noção qual que é o limite do atuador de força ali de uma suspensão ativa. Então, em alguns casos é difícil saber se teria ou não problema, certo? Mas a tendência é sempre que eu implemento um controlador, que eu quero que ele atue muito forte, muito rapidamente, que ele reduza o tempo de resposta, geralmente a gente pode acabar nesses problemas de saturação, certo? De projetar algo que na prática não seja factível. O João está colocando mais algum comentário? Eu estou atrasado aí com essa correção, tá? Eu vou dar uma corrida aí para estar disponibilizando para vocês. Uhum. Como na parte 3 eu pedi para vocês compararem com o controlador anterior e também com o controlador integral, sim, vocês têm que comparar os três controladores, certo? O controlador da parte 3, o controlador da parte 2 e o controlador analógico. O analógico também. A apresentação pode ser gravada, certo? Se quiserem gravar a apresentação, vocês podem... eu gostaria que vocês também me mandassem o slide da apresentação, certo? Pode ser em PDF, para eu poder tirar algumas dúvidas. Eventualmente, depois da apresentação que vocês fizerem, nós temos mais uma aula disponível, certo? Pode ser que eu envie e-mail para algum grupo para que eles me tirem alguma dúvida aí, certo? Se não der tempo aí de todo mundo, de quem não... Bom, quem mandar a gravação não precisa apresentar na semana que vem, certo? Eu vou ver a apresentação. Quem não mandar a gravação tem que apresentar na semana que vem. Então, mas a gente tem, como eu falei para vocês, nós vamos ter mais 2 semanas, 2 semanas letivas, certo? Então, se eventualmente alguma coisa faltar aí na semana que vem, nós temos mais uma semana ainda de reserva para estar resolvendo, certo? Tudo certo, pessoal? Mais questões? Bom, o que eu queria aí estar passando para vocês era esse material até a aula de hoje. Eu ainda tenho tempo disponível para tirar dúvidas sobre o trabalho, certo? Então eu vou ficar nossa aula nós estamos encerrando agora, ok? Aula de hoje, mas eu vou continuar online aí mais uma meia hora. Eventualmente, se alguém quiser voltar com alguma dúvida, vocês vão me encontrar aí até a próxima meia hora, certo? Tá joia? Então, quem não quiser mais participar, pode estar liberado, certo? Vou agradecer a presença de vocês e eu vou ficar disponível aí mais um tempinho. Valeu, pessoal. Obrigado.